Boa noite, irmãos. Vamos continuar adorando nosso Deus, agora na meditação da palavra. E, primeiramente, gostaria muito de agradecer a todos os irmãos, que estiveram comigo nos últimos dias. Vocês não sabem que eu acabei de voltar, do Amazonas. E foi um tempo muito especial e foi mais especial ainda porque os irmãos estiveram nessa parceria, comigo e fazendo parte daquilo que o Senhor tem feito pelo Brasil, pelo mundo, através de missões. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre o que Deus fez durante esses dias, o que Deus está fazendo lá na Amazônia. Antes de começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto, que é o Projeto Amazônia, que eu participei, para vocês entenderem um pouco mais de o que aconteceu, o que eu fui fazer lá. E hoje eu não vim aqui só para pregar, eu vim para compartilhar o que Deus tem feito dentro de mim e também lá, naquele lugar onde eu tive o privilégio de conhecer um pouquinho. E como os irmãos sabem, já tem muitos anos que eu tenho uma história com missões, principalmente aqui na igreja, onde eu comecei como promotora de missões, mas há muitos anos o Senhor tem me chamado para esse ministério. E eu lembro de criança, uma das primeiras memórias, de igreja mesmo, do pastor chegando nas campanhas de missões, trazendo a TV, o videocassete, empurrando para poder passar os vídeos de missões. E desde então o Senhor tem despertado esse desejo de trabalhar, servi-lo de maneira integral. E quando a gente fala sobre chamado, às vezes a gente pensa em nossa Senhor, será que é comigo mesmo? Será que eu tenho essa capacidade? Será que o Senhor está falando mesmo para eu ir? Mas o Senhor, Ele vai confirmando em cada etapa do processo o que Ele deseja de cada um de nós. E eu vou mostrando para vocês, eu estou aqui com a camisa do projeto, Aí quando eu fui me vestir, eu falei assim, que responsabilidade, levar o nome desse projeto que tem alcançado tantas vidas, irmãos, e nós fazemos parte de tudo isso, porque o Projeto Amazônia, ele é um projeto de missões nacionais, e missões nacionais é o nosso braço, como se diz, a área de apoio da Igreja Batista. Então, todo ano a gente está aí fazendo uma campanha, e levando nossa oferta, orando. Então, esse projeto ele faz parte da nossa igreja também. E aí eu vou mostrar para vocês, apresentar um pouquinho do projeto. Nós temos um vídeo aqui, pode soltar. Compartilhar um pouquinho sobre essa questão de chamado. E ano passado o Senhor, Ele me apresentou as possibilidades da caravana para o barco missionário, que é até esse barco bonitão que está aqui, muito lindo. E quando eu fiz a inscrição, é uma caravana que foi a primeira caravana de promotores de missões. E quando eu fiz a inscrição, eu falei, não, mas será que vai dar certo? Porque, por mais que seja, foi poucos dias, não foi uma viagem tão grande, mas é um custo alto, porque não é fácil acesso. E a gente não tem noção do quanto a Amazônia é grande, é muito grande. E eu falei assim, olha, eu vou fazer a inscrição pela fé e Deus vai abençoar. E aí os irmãos apoiando, com as ofertas. Teve também a rifa do quadro que eu fiz. E aos poucos o valor foi agregando e foi possível instalar, viver essa experiência lá na Amazônia. E uma coisa que o Senhor me mostrou muito claro foi a forma como Ele sustenta aquele que Ele chama. Porque tinha até compartilhado há algum tempo, assim que o ano estava acabando, assim que virou mês, eu saí do emprego, Eu falei, poxa, falta um valor ainda, faltava 1.500 para pagar o caravana. E eu falei, não vai dar certo, vou ter que desistir. E o Senhor, Ele providenciou, o valor, até o último dia, antes de embarcar, eu falei assim, ai meu Deus, vai dar tudo certo. E aí deu tudo certo, todo o valor que o Senhor, Ele trouxe até mim, foi suficiente para cobrir todas as despesas. E para a honra e glória do Senhor, ele me sustentou, me levou até lá, e isso já foi um grande aprendizado. E eu, até pensando, conferindo, não sobrou nenhum real,
sobrar, vou já investir na próxima viagem. Mas, e o Senhor me falou, é como um maná. Cada dia você vai precisar depender de mim. Então, o que eu alcancei foi o suficiente para que na próxima vez eu exerça mais uma vez a minha fé, e o Senhor deu a oportunidade do corpo de Cristo me abençoar também, e eu tenho enxergado o cuidado do Senhor a cada dia. Bom, levando o Evangelho até o último ribeirinho, esse é o lema, né? A visão, a missão do Projeto Amazônia. A nossa visão é simplesmente ousada, alcançar toda a Amazônia com o Evangelho. São 24 milhões de pessoas espalhadas em uma região que ocupa 59% do território brasileiro, incluindo cidades, florestas, rios e comunidades isoladas. O desafio é grande, mas possível. Essa geração pode ser alcançada se cada cristão viver o discipulado como estilo de vida. Pode passar. Bom, falando um pouquinho sobre as frentes do Projeto Amazônia, a gente tem a frente do Novo Sorriso, que trabalha na odontologia, porque como é um local muito distante, algumas coisas não chegam até eles, por exemplo, médico e dentista. Tem ribeirinho que nunca viu um médico, imagina, nunca viu um dentista. Então a gente, pelo menos uma vez precisou, né, de ir ao médico, mas imagina você estar numa cidade, num lugar, numa comunidade, onde se alguém passar mal não tem para onde ir, não tem um hospital, né, não tem a possibilidade de pelo menos tentar. E o Novo Sorriso ele vai levar a odontologia para as comunidades ribeirinhas, e muitas vezes tem acesso apenas por barco. Lá não tem estrada, é só barco. É muito engraçado que você vai passar na frente das casinhas, você não vê carro igual aqui em BH, né, nas grandes cidades, você vê carro na garagem, você vê barco na garagem. Então é muito diferente, né, a forma como as coisas funcionam lá. E aí a gente tem o Novo Sorriso. O Novo Sorriso ele trabalha com as comunidades, levando atendimento odontológico, levando palestras de prevenção. A gente distribuiu kits, né, que até os irmãos me ajudaram para a gente montar. Então era kit que tinha pasta de dente, escova de dente, fio dental, essas coisas para poder prevenir, porque o mais importante é a prevenção. Porque às vezes o barco vai lá, realiza um atendimento, mas se não cuidar, quando que o barco vai voltar? Não sabe, né? E eu já até compartilhei várias vezes, tem muitos ribeirinhos que têm o sonho de arrancar todos os dentes, imagina. Porque sente dor, não tem para onde correr. Então, para eles, é melhor arrancar todos os dentes, ficar sem dente, do que sofrer com uma dor de dente, né, em algum momento. E eles costumam usar aquela chapa, né? Aí o sonho deles é arrancar os dentes todos e colocar a chapa. Imagina, né, o nível de vulnerabilidade, né, que essas pessoas enfrentam. E aí o Novo Sorriso ele vem para isso. E nós também temos o barco O Missionário, que é o barco onde eu estive, foi minha casa durante esses dias. Ele tem uma estrutura onde embaixo, na parte de baixo, tem um salão onde a gente monta os consultórios, né, médicos. Então, todo aparelhamento, tudo, as cadeiras, tudo que tem no consultório tem dentro do barco. Parece assim, tudo apertadinho. Mas é possível, né, um atendimento de qualidade, pequenas cirurgias, tudo dentro do barco. E uma coisa que me chamou a atenção, eu estava na fila, né, preenchendo as fichas das pessoas, aí tinha uma menina, ela tinha 1 ano e meio, com poucos dentinhos, né, porque começou a nascer, e a mãe dela falava que ela acordava todos os dias com muita dor de dente, porque, por mais que era novinha, ela já tinha cárie, e muita dor de dente, e chorando, e aí ela foi no sistema público, né, no SUS, e mandaram ela voltar para casa, a menina sofrendo, e aí chegou lá e eles conseguiram resolver, porque até o dente dela cair, coitada, a menina ia sofrer. E o SUS disse isso para ela, você tem que ter dente de leite, tem que esperar cair. Então imagina, né, você sofrer com dor de dente e não ter para onde correr. E também nós temos atendimento médico, então toda caravana sempre vai aos profissionais da saúde para poder realizar o atendimento. E o atendimento médico e odontológico é só uma estratégia para alcançar as pessoas, porque a líder, né, a Germana, a missionária Germana, ela fala que o objetivo do projeto é pregar a palavra. Se as pessoas quiserem, tem atendimento médico, tem odontológico,
O médico pode receitar algum medicamento e na farmacinha deles, eles com a receita, né, liberar o medicamento, mas o principal é a pregação do Evangelho. Pode passar. Não, só volta um pouquinho rapidinho, só para uma informação. Ali fala que são 35 mil comunidades ribeirinhas. 70% da população está no centro urbano e são 147 etnias de povos indígenas, então é muita gente. Para vocês terem noção, o Evangelho já alcançou 10 mil comunidades desse grupo. E são 37 mil comunidades. Então, olha a quantidade de gente que ainda não ouviu falar de Jesus. Não é que não tem uma igreja batista, não é que não tenha, né, variedade de igreja, não tem nada, não tem o Evangelho, não chegou. Então, o trabalho é muito árduo, tem muita coisa para se fazer. A gente tem aquela lista, né, dos povos menos evangelizados. Os ribeirinhos estão no 4º lugar como os povos menos evangelizados. E as informações que a gente tem, que existem essa quantidade tão grande de comunidades que não têm o Evangelho, mas em todas as comunidades a droga já chegou. Então, assim, né, a gente precisa correr para alcançar, porque o mundo lá fora está, assim, passos largos na nossa frente. Pode passar. Reforçando a nossa atuação, o barco missionário. Hoje a gente tem 2 barcos, um barco no Amazonas, né, no estado, outro barco no Pará, que também é Amazônia, né, floresta, região Amazônia, mas outro barco no Pará. E a gente tem o sonho de, esse ano, liberar o 3º barco, que é um barco mais rápido e ele faz algumas travessias em menos tempo, porque, para os irmãos terem noção, tem distância de uma comunidade para outra de 7 dias de barco, sem parar. 30 dias de barco sem parar. Então, assim, é algo que a gente não tem noção. Como assim você anda 30 dias e ainda está no Brasil? Sim, é possível. Ali também fala que a atuação ela está com os missionários e voluntários, principalmente os radicais da Amazônia. Os radicais, normalmente, eles vão para lá para ficar 2 anos, e aí, se eles quiserem permanecer, igual falou no vídeo, eles se tornam missionários em formação, fazem teologia, têm a preparação e podem se tornar missionários da Junta de Missões Nacionais. Mas o desafio é muito grande, né? Porque nem todo mundo quer ir, então faltam trabalhadores. Da nossa história assim, na igreja, em todo momento, sempre é falado que falta trabalhador. Né? Fala que a seara está aí, né? Grande, né? Cheia, mas sempre fala que falta trabalhador, e aqui não é diferente. Aqui, irmãos, é o mapa do norte, é a parte ali de cima do Brasil. Não sei se os irmãos conseguem ver todos, mas tem vários pontinhos vermelhos ali no nosso mapa. Esses pontinhos vermelhos é onde nós estamos, então há muita terra para conquistar. Porque olha a imensidão, né, do norte do Brasil. E olha os pontinhos, né, onde nós estamos. E a pergunta é, por que não manda a gente, né, para esses lugares? Depois que não manda a gente para esses lugares para já resolver o problema, mas às vezes não tem condições. Porque como você vai mandar um missionário para um lugar que não tem supermercado, que não tem como comer, não tem como ir ao hospital se precisar? Então, a junta é muito responsável. Então, assim, precisa ser com temor, né, do Senhor, e por isso que a gente precisa de oração, irmãos, porque o desafio é muito grande. E essa aí é a nossa caravana, pessoal que foi comigo, ali no meio com as blusas camufladas, são os radicais que a gente já conheceu, que acabaram de nascer, né, praticamente. Os meninos novos, 18 anos, 19 anos, já indo para o campo como radical, para trabalhar na plantação de igreja. A gente tem uma necessidade muito grande de plantar igrejas, né, lá, porque, como eu disse, o Evangelho está engatinhando ainda lá nessa região. Então, essa aí é a nossa caravana. Entre eles, né, tem médico, tem dentista, auxiliares, pessoal que trabalha com as crianças. Então, assim, a gente foi para servir e de várias formas, né? Só lendo a frase, né? Há muita terra a ser conquistada. E isso só será possível com uma igreja que ora com fé, oferta com propósito e vai com coragem. Então, precisamos atentar a esse chamado. E eu gostaria de convidar os irmãos que abram suas Bíblias lá em Isaías 6:1, diz assim:
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e dizei a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Oremos. Senhor, a tua palavra, Deus, que o Senhor possa falar através dela aos nossos corações, ó Pai. Use as nossas vidas, ó Pai, para pregar a tua palavra, para entender o que o Senhor deseja de cada um de nós, ó Pai. Que tudo aquilo que for falado, Deus, não seja apenas vãs palavras, que seja um alimento, Deus, para a tua glória, Pai, que o Senhor possa usar tudo aquilo que nós vamos ver e tudo aquilo que foi vivenciado, Pai, para a tua honra, para a tua glória. Te peço, Deus, que desperte a nossa igreja, Deus, com a necessidade de pregar a tua palavra o quanto antes, ó Pai. Que o Senhor tem pressa, Deus, de buscar os seus filhos, ó Deus, para morar contigo. Que o Senhor possa aumentar cada dia mais esse desejo de te servir através do mídia, através de missões, ó Pai. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como os irmãos sabem, acho que todo mundo já viu, né? Pelo menos na TV, a Amazônia é muito linda, né? Maravilhosa, gente. Eu fui de avião e aí, olhando assim por cima, nossa, que coisa perfeita, né? E aí eu lembro até quando, nesse texto que eu li, que o Isaías fala: eu vi o Senhor. Então, eu fiquei extasiada, assim, não, né? Não dá para comparar, porque o Senhor, a glória dele é imensurável, mas a criação, né, dele. Então, assim, daí você já fica impactado, não tem como voltar diferente. Mas nesse texto que nós lemos, a Bíblia está falando sobre o rei Uzias, né, que morreu. Ele tinha reinado por 52 anos, e o período que ele reinou foi um período assim, muito próspero, um período de estabilidade. Então as pessoas estavam bem, seguras, né? Tinha seus recursos, tudo corria bem. Então quando ele morreu, foi um baque muito grande para aquela nação, porque a morte dele representava incerteza e representava uma ameaça também para aquele povo. Mas quando o trono terrestre ele estava vazio e estável, Isaías vê o verdadeiro rei em seu trono celestial. Então ele olha para cima e vê o verdadeiro rei. Então, quando a gente olha para cima, em meio a números, né? A droga já chegou em todas as comunidades ribeirinhas. A gente olha para cima e vê o rei celestial, o rei que ele não saiu do trono dele, que ele permanece no trono dele e que ele não perdeu o controle de nada. Então isso nos dá esperança. E essa visão aí, do versículo 1 ao 4, ela mostra muito da santidade do Senhor. Né? A gente vê muito claro que os anjos falavam santo, santo, os serafins, né, falavam santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E nenhum outro adjetivo ao Senhor foi dito dessa quantidade de vezes. Eu estava até vendo uma pregação do Hernandes, né, Dias Lopes, que ele falava: você não vê na Bíblia falando Deus é bom, bom, bom. Não tem. Deus é amor, amor, amor. Mas aqui fala que ele é santo, santo, santo. Então isso diz muito da grandeza do Senhor, a santidade do Senhor. E aí eu entendo quando Isaías fala: eu sou pecador, habito no povo, no meio do povo que tem lábios impuros, porque ele percebe que o Senhor é santíssimo, né? E aí ele solta esse lamento, né? Ele fala: ai de mim. Mas não é um ai de mim qualquer, ele é ai de mim, de morte mesmo, aquele desespero, aquele lamento, porque ele enxerga o pecado dele, ele enxerga que os lábios dele são impuros
e ele se entristece totalmente. E aí a gente vê, a gente olha ao redor, é uma tristeza tão grande, né? Tanta iniquidade que existe. A gente olha para dentro de nós também, tanta iniquidade, tanto ego, tanto egoísmo que existe dentro de nós. E aí a gente precisa lamentar mesmo diante desse cenário, dessa realidade. E aí, nos versos 6 e 7, a brasa viva ela é retirada do altar, ali no altar de sacrifício, né, lugar de sacrifício, e aquele ato ele é um ato simbólico de purificação que toca os lábios de Isaías, e a culpa que ele tinha, né, é retirada, é removida, para que ele entenda que o Senhor o purificou e agora ele está pronto para começar o serviço, né, e obedecer ao Senhor. Então, isso nos mostra que a partir do momento que nós estamos purificados de todo pecado, não tem outra resposta a não ser se entregar ao serviço, a não ser obedecer à voz do nosso Deus. E aqui é até uma forma de simbolizar a morte de Cristo, porque quando o Senhor Jesus morre na cruz por cada um de nós, o sangue dele nos purifica de todo pecado e ele nos torna aptos a ir, né, a compartilhar essa redenção. E a gente está aí negligenciando, né, essa ordenança. E no final do texto, né, que lemos, versículo 8, diz assim, Deus ele não fala diretamente a Isaías no início, né, ele fala assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor. Então ele não estava falando com Isaías, estava falando, que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós. É como se o Senhor estivesse caminhando entre a gente e falando, a quem enviarei, quem irá por nós, né? E aqui o nós ainda reforça a grandeza do Senhor, ali através da Trindade, né? Ele traz esse deslumbre para a gente. E o Isaías, ele escuta isso, esse chamado do Senhor. Ele fala, eu estou aqui, me envia, Senhor. E aí, continuando o texto, ele fala, eis aqui, envia-me a mim. Então, ele entende o chamado e ele responde. Ele responde imediatamente a esse chamado. E aí, houve a resposta voluntária do profeta Isaías, que foi diferente de outros profetas que apresentaram desculpas. Por exemplo, quando Deus chama Moisés já fala, Senhor, eu não sei nem falar, não sei nem conversar, o Senhor vai me chamar, como que eu vou falar para o faraó? A gente vê outro exemplo, Jonas, Senhor, aquele povo não merece, né? Não vou para lá. E aí começam mais desculpas. E Isaías não, Isaías ele nem era com ele, né? Ele estava ouvindo a voz do Senhor, ele falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me. E essa resposta voluntária, ela precisa estar nos nossos corações a cada dia. É isso que o Senhor espera de nós. Então, a purificação simbólica que ocorreu aqui da Trinaz, né, da brasa viva, ela gerou em Isaías uma disposição imediata para a obediência. E quando a gente vê o texto lá de Mateus, né, a grande comissão, a Bíblia ela não fala assim, se você quiser, vai e prega a palavra. Não tem essa opção. Fala, ide. Não tem opção. E aí, aí que mora a obediência, né? Porque quando você fala com o seu filho, faz determinada coisa, você não espera que ele negocie ou ele faça do jeito dele. Você espera que ele faça. E é dessa forma que o Senhor ele envia, né, a grande comissão. Irmãos, o chamado ele não é confortável. Quando a gente fala eis-me aqui, parece lindo, né? Fala, eu tenho chamado missionário, eu vou lá pregar, sou evangelista. Parece lindo, mas viver isso custa, e custa muito caro. É muito difícil. Porque dizer eis-me aqui é abrir mão do controle, é sair do lugar de conforto, é confiar sem saber os detalhes. A gente lembra lá de Abraão, né? Vá, sai da sua tenda. Mas, Senhor, para onde eu vou? Seria muito, muito fácil se o Senhor falasse assim, Mateus, vá para Contagem, e lá em Contagem vou te dar roupa, vou te dar um emprego, vou te dar uma casa para você dormir, mas aí você prega a palavra para mim, tá bom? Mas não é assim que as coisas funcionam. O Senhor, ele vai e a gente precisa confiar. Ele não vai ficar contando os detalhes, até porque ele é soberano, nós somos só os instrumentos.
nas mãos dele. E Abraão, a história de Abraão, ela nos mostra muito isso. E foi exatamente isso que eu vivi. E lá eu entendi uma verdade que mudou tudo para mim. Deus não chama pessoas prontas, Deus chama pessoas disponíveis. E às vezes a gente não está disponível, né, nas mãos do Senhor. Às vezes a gente está cheio de coisas para fazer, né, preocupado com tantas coisas, começa a dar desculpas, como Moisés, como Jonas, Jeremias. E o Senhor, Ele não espera que a gente esteja pronto, Ele espera que a gente esteja disponível para Ele. E talvez hoje você esteja esperando se sentir pronto, mas Deus, Ele está esperando você se disponibilizar. Vocês viram que tem muito serviço, né? Estou falando para vocês ir lá para a Amazônia? Não é isso. Mas a gente precisa se disponibilizar. Senhor, o que o Senhor deseja da minha vida? O que é para eu fazer? E uma frase que a gente falou muito nessa caravana foi a seguinte: se vale uma vida, vale o nosso esforço. Então, existem muitas situações que acontecem lá que não são confortáveis. Isso é um dos exemplos, né? Tem comunidade lá que não tem luz, que às vezes a luz começa às 7 horas da noite e termina às 10h30. E assim, não é nada confortável, eles dormem na rede. Lá as casas são bem simples, não tem igual a gente tem armário, tem mesa, não tem nada disso, nada mesmo. Não porque eles sejam pobres, é porque eles têm um estilo de vida diferente da gente, é uma simplicidade diferente. Até o domingo ele tem muito disso, né, dessa simplicidade. E Deus, Ele nos quebra para nos alinhar. E a Amazônia, ela não foi só um lugar onde eu servi, foi um lugar onde Deus tratou meu coração. Porque a missão, ela não começa no campo, a missão começa dentro da gente. A gente precisa olhar para dentro, né? Senhor, onde eu posso servir? Alinha aquilo que precisa ser alinhado, porque o Senhor, Ele precisa primeiro trabalhar algumas coisas, né, na nossa vida, não que a gente vai estar 100% pronto, né? Mas Ele precisa trabalhar algumas coisas, pecado, disponibilidade, o ego, precisa trabalhar essas coisas para alinhar a nossa vida para que possamos começar o serviço dele no campo que Ele nos direciona. E Deus, Ele começou a me confrontar. Toda vez que eu vou para uma viagem, um trabalho missionário, eu sempre falo, voltei diferente, mas não é clichê, a gente volta diferente mesmo. A gente volta com uma outra visão de reino, uma outra visão de coisas assim que às vezes a gente acha que é necessário, mas que não são necessárias, né? Que às vezes a gente bate cabeça com tantas pequenas coisas, com vaidades, meu espaço, né? Meu conforto, e nada disso é importante. Antes de usar as nossas mãos, Deus, Ele trata o nosso coração. E talvez hoje Deus não queira te enviar ainda, Ele queira te alinhar primeiro. E a reflexão que a gente precisa fazer é perguntar mesmo assim, o que precisa ser alinhado. Talvez você não vá para o Amazonas, mas na mesa da sua casa, do outro lado da mesa tem alguém, algum campo missionário, alguém ali que você precisa conversar, desenvolver um relacionamento intencional, apresentar Jesus, porque às vezes a pessoa só conhece Jesus de ouvir falar, e a gente precisa fazer essa avaliação. E a reflexão inicial é essa: o que precisa ser alinhado? Depois de tudo alinhado, de acordo com a vontade do Senhor, a gente precisa obedecer. Missões é sobre obedecer, é sobre ir, sobre enviar. Muita gente acha que missão é só para quem vai, né? Só para a responsabilidade dos missionários. Mas missão é para quem obedece.